Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Stopper e sejam bem-vindos ao Clássicos e Lasanhas. Hoje é dia de lista 5, seguindo naquela linha do carros para colocar motor de AP, hoje é carros para colocar motor de Opala. Pois é, sempre tem um tração traseira com uma mecânica problemática ou com uma mecânica fraca, enfim. Importante é que a gente consegue botar um motor de Opala dentro, beleza? E olha só, quando eu falo de carros para colocar motor de Opala, eu estou falando de, obviamente, né? Todos os carros são tração traseira e a gente pode colocar ou um 250S que tinha 171 cavalos e 32 quilos de torque, ou um 151S que tinha 98 cavalos e 19,8 quilos de torque. Então, assim, um carro levinho ali, se colocar um motor 4 cilindros de Opala, que tem uma baita de uma força, vai fazer uma grande diferença. E eu vou começar com uma que eu conheci um cara que tinha. Estou falando aqui de uma Chevy 500. Olha só essa Chevy que tá legal. E assim, eu lembro, eu era moleque, eu devia ter, sei lá, 12, 13 anos. E um amigo meu da escola, o irmão dele, ganhou do pai uma Chevy 500 e usada, que era da empresa, tá? Eu falei, pra você não ficar sem carro, pega a Chevy 500. E aí ele conseguiu um amigo dele que tinha um Chevette com um motor de Opala 4 cilindros e o cara tava querendo tirar, porque ele ia fazer outra receita lá no Chevette dele. E aí ele pegou o motor e câmbio que o cara tinha no Chevette e colocou na Chevy 500. E ficou um monstro o carro, assim, porque era super leve, né? E aí, assim, aquele carro andava muito. Às vezes ele saía de segunda, porque se errasse um pouquinho a embreagem de primeira, o carro ficava patinando e girava. Era muito forte aquele carro. Até porque, né, o motor fazia um baita peso para frente, tração traseira, caçamba leve. Enfim, Chevy 500, originalmente, ela tem 81 cavalos, né, com 13 quilos de torque. 0 a 100 em 14,3, com máxima de 149 km por hora, e ela pesa só 910 quilos. Agora, você imagina colocar um motorzinho ali que vai de 81, vai para 98 cavalos e 20 quilos de torque? Mas a diferença, assim, você pegar um motor desse de Opala 4 cilindros, trocar o comando, né, colocar um comando mais nervoso, coloca um carburador mais nervoso, põe ali um outro, um DFV 446, uma Weber 40, enfim. É, coloca, de repente, sei lá, tucho mecânico, dá uma mexidinha, assim, legal no motor, cara, vem muito, muito torque, muito cavalo, assim, para um carro muito leve. Né? Essa aqui eu peguei uma que já está em excelente estado, é uma 1990, estão pedindo 55.900. Tá com as rodas ralinho aro 17. Eu achei esse daqui muito bonita, né? Tá em ótimo estado de conservação, bem originalzinho, tirando, obviamente, que está rebaixado e precisa dessas baita roda, mas assim, ela já está perfeita, ela não precisa fazer nada, é só tirar motor e câmbio e enfiar. Obviamente, estou simplificando muito, né? Motor, câmbio e periféricos, né? Mas cabe, a vantagem é essa, cabe, tá? Essa aqui, ó, vidros elétricos, painel DL, painelzinho tipo certinho ali, todo arrumadinho, tudo em ótimo estado de conservação. Tá aí. É um carrinho legal, né? Eu compraria, deixaria ela com a mecânica original por um tempo, aí monta na bancada o motor de Opala e depois manda ver. Mas enfim, vamos pro próximo. O próximo, aí assim, já vou gerar polêmica aqui, hein? O próximo, assim, era um carro que é, o irmão mais bombado dele tinha um 6 cilindros em linha, né? Eu já vou botar aqui para vocês. Estou falando de uma BMW. Só que eu não estou falando, eu estou falando de uma das BMWs, né? Mais antigas, década de 90, E34, é isso, né? A sigla dela. Mas eu estou falando aqui de uma 318 Compact com um motorzinho 1.8. Assim, com um motorzinho 1.8 4 cilindros, ela tinha 140 cavalos, 17 quilos de torque, quase 18. Fazia 0 a 100 em 9,9 com máxima de 209 km por hora. E pesa, né, 1.255 quilos. Tá? Essa aqui tá com placa preta, né, enfim. Colecionável, duas portas, tração traseira, câmbio manual original, 89 mil quilômetros. É E34 não, desculpa, gente, E36. Enfim,
legal, freio a disco nas quatro rodas, papapá, papapá. Agora, a Irmã 325 tem uns 6 cilindros em linha dentro dela, ou seja, dá para montar um motorzinho de Opala 6 cilindros aqui, certamente. É, óbvio, né, gente? É uma brincadeira, mas assim, seria um baita de um projeto legal. E é um projeto assim, é um motor que é mecânico, você não tem a eletrônica toda dos BMW, tudo aquilo que dá uma dor de cabeça. Enfim, aí você vai ter que meter uma FT, vai vazar óleo para tudo que é canto, né? Que a gente sabe, conhece os problemas dos carros, né? Então, assim, que é uma motorização simples, muito forte, que vai empurrar isso daí muito legal, bota um 6 cilindros de Opala. Obviamente, não recomendo fazer isso numa igual a essa, né? Que tá com placa preta, bonita, impecável, tá? Mas, assim, se você achar uma em mau estado, vamos dizer assim, principalmente de mecânica, com a mecânica ruim, mas com a lata boa, é um ótimo de um projeto, viu? Essa aqui tá impecável, manual, né? Obviamente tem que ser uma manual, né? Não dá para fazer uma. Ó, BMW Schwarz 2. Não dá para fazer uma automática. Até deve dar, mas enfim, não recomendo, né? Qual que é a FIP dela? A FIP dela é 30 mil, estão pedindo 60, 59,5. Canelada 25. Brincadeira. Mas tá aí. É um ótimo carro para fazer um projetinho com motor de Opala, hein? O próximo na nossa lista vai na mesma linha. Tá? Aqui eu trouxe um outro alemão tração traseira, né? Que assim tinha um motorzinho mais fraco ainda, né? Estou falando aqui de uma Mercedes-Benz C180 Classic 1.8. Ela tinha 122 cavalos com 17 quilos de torque. 0 a 100 em 13 segundos, máxima de 190, pesa 1.275 quilos. Agora, imagine isso daqui com um 250S ali de 171 cavalos originais, né? Mas aí você já dá aquela pimentada, aquela mexidinha, papapá, vai para 220 cavalos aqui fácil, né? Isso aqui, assim, né? Tipo, 33 mil reais tem FIP, 32 mil reais a FIP. Parar em garagem fechada, estruturalmente perfeito, interior em couro, no melhor padrão Mercedes-Benz, transmissão mecânica, motor 680 4 cilindros. Econômico e de alta performance, só que não. Selos intactos, blá, 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 pneus bons, enfim. Fácil que cabe aqui um belo de um 6 cilindros em linha do Opala, né? Se você quiser ser um pouco menos, dá para você botar talvez uns 6 cilindros do Ômega, né? Que já vem injetado, que nada mais é do que o 6 cilindros do Opala com outra capa, né? Óbvio, tem umas melhorias ali mecânicas, mas a estrutura, o bloco é a mesma coisa, né? Você tira aquela capa bonita lá do Ômega 4, você tira, você olha embaixo, é um motor de Opala, né? Só muda a posição ali de distribuidor, coisa do gênero. Bobina, na verdade, distribuidor não, desculpa, muda a bobina que vai para trás, enfim. Mas tá aí. Imagina você pegar uma Mercedes dessa, que é manca, todo mundo sabe que é manca, e meter um baita motorzão, 6 cilindros aqui, mais de 200 cavalos, vixe Maria. E um motor que é simples, né? Um motor que é fácil de mexer, você não precisa ali de nada especial, de nenhuma ferramenta específica, porque, gente, é um motor de Opala, é fácil de mexer, né? Diferente, obviamente, de um motor original Mercedes. Lógico, dá para colocar um Mercedes 6 cilindros, dá para colocar, dá, com certeza, mas e aí? Quanto que você vai gastar para fazer, né? Você vai gastar 20 mil para montar um motor de Opala e você vai gastar 60 mil para montar um motor Mercedes, né? Então, basicamente, essa é a diferença, tá? O próximo carro da nossa lista, este é um projeto que eu montaria assim fácil, fácil, tá? Se fosse para eu escolher, se fosse um qual lasanha que eu tenho que escolher qual eu faria, certamente seria este carro, porque eu acho ele é um carro muito feio, mas é muito icônico, é um carro muito legal e que cabe um motorzão de Opala ali. Esse aqui também cabe um AP, né? Turbo, enfim, mas o motor de Opala num lá da Laika. Ó, 15 mil reais. Vendo interessado. Ele está vendendo, inclusive, quem é interessado. Chama no Zap. 42 mil quilômetros, papapá, 91,6, quatro portas, não fala muito do carro. Mas assim, ó, é um Lada Laika,
com rodas de Fiat Tempra, tá? Me parece que tem razoável estado de conservação de carroceria, tem um amassado aqui, talvez uma ferrugem, precisa trocar uma lanterna, ou pinta ela já, joga um fumê ali direto, acabou, né? Eu, obviamente, trocaria essas rodas, né? Porque eu acho que não tem nada a ver essas rodas de Tempra nesse carro. Baixaria de leve, arranca esses para-barro aqui, que é muito feio, dá uma baixada, ia ficar um projeto muito legal. Este carro é tração traseira, tá? Então ia ficar um projeto muito legal aí, com um belo de um motor de Opala 4 cilindros, provavelmente turbo, né? Imagina um 4 cilindros turbo de Opala aí, 170, 160 cavalos, num carro desse aqui, nossa senhora, ia ficar maravilhoso. Este carro, originalmente, ele tem 73 cavalos com 12 quilos de torque. 0 a 100 14,4 com máxima de 144 km por hora e ele pesa só 1.030 quilos, um pouquinho mais de uma tonelada, tipo a gente depois de uma feijoada. Agora, isso aqui com um motor de Opala 4 cilindros bem preparado, nó, ia ficar um canhão, né? O carro me parece estar em bom estado de conservação, assim, olhando, né? Enfim, todo. É pena que o cara não colocou foto do interior, né? Isso aqui tem cara de tipo fica no sol, né? Mas tá aí, gente. É um carrinho muito legal. É um carro que tem uma mecânica muito simples, tá? Então, assim, de suspensão, de direção, de tudo, assim. É um carro muito simples que ficaria muito fácil adaptar à mecânica de Opala, né? Óbvio, tem que fazer os suportes, tem que mexer, né? Enfim, é fácil, eu quero dizer assim, é viável, né? É um projeto viável de ser feito e um projeto muito legal, colocar um motor de Opala num Lada Laika. Agora, o último, olha só, o último eu até trouxe dois do mesmo carro aqui, tá? Porque eu achei um para reformar, já num preço baixo, relativamente baixo, e sem motor, tá? Eu estou falando, gente, de um Dodge Polara. Pois é, que é o conhecido também como Dojinho, né? O Badolato, se ver esse vídeo, me mataria. Mas enfim, eu trouxe aqui o Dodge Polara, ele tinha originalmente 93 cavalos com 15 quilos de torque, 0 a 100 14,6, máxima de 158 e ele pesa só 972 quilos, tá? Então assim, este aqui, ó, Dodge Polara para reformar bem conservado até, né? Tem documento, transfere, está sem motor, mas legaliza qualquer motor que não passar de 10% da cavalaria, enfim. Aí é aquela história, né? Está no Rio Grande do Sul. Olha só, o cara até acho que deixou o farol ligado para mostrar que o carro tem a parte elétrica, né? Então, assim, precisa obviamente refazer essa frente, colocar grade, colocar as molduras no farol, aquela coisa toda. Ele está com um buraco gigantesco aqui no. Eu acho que é farol Wi-Fi, né? Ele fica preso sem fio. Aqui, ó. Um buraco gigantesco aqui no paralama, no capô. Nossa, olha agora que eu vi aqui. Olha isso daqui, que, meu Deus do céu. Mas enfim, se você pegar um bom funileiro, o cara recorta, né, e faz direito, metal, enfim, recorta e solda, dá para recuperar, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Ele já. Nossa senhora, olha isso aqui, gente. Talvez você vai ter que arranjar outro Polara para. Nossa, olha esse monte de buraco. Mas enfim, tá sem motor, né? Dá para cortar e colocar aqui, dá para montar um 4 cilindros de Opala Turbo aqui também, tá? Seria um baita de um projeto legal, né? Obviamente, assim, este aqui, eu, Márcio, nunca que eu me meteria mais numa bucha dessa daqui. O meu Opala estava bem parecido com isso, tá? Só que ele tinha um motor e andava quando eu peguei, mas ele tinha umas ferrugens, uns buracos na lataria, meu Deus. Fora que, quando eu peguei meu Opala, onde fica embaixo do step, assim, gente, eu paguei na época, acho que R$ 200, R$ 190, o remendo que vai embaixo do step, assim, corta e solda, ponto, né? Corta, solda, pinta e check, fechou. O meu, ele tava tudo furado, tava assim, todo podre, e tinha fibra de vidro, silver tape, e atrás, na parte de trás do Opala,
onde fica a lanterna, tinha fibra de vidro também e tinha um pedaço de eucatex, assim, por dentro, de madeira, né, de compensado por dentro para ajudar. Olha isso. Mas, obviamente, eu fiz direitinho, né? Recortou, soldou, refizemos a traseira inteira do carro, enfim, ficou perfeito, né? Eu trouxe aqui um Polara raríssimo, 1977, R$ 35.900. Assim, ó, esse aqui, deixa eu ver, de particular, Granlux 77, bege indiano, segundo dono, o mesmo dono desde 96. Excelente estado de conservação, ótimo de motor, lataria interior, 99% de originalidade. Chave reserva e passa da concessionária. Apto a placa preta, então coloca, campeão. Eu acho essa frente do Polar, aqui, depois que ele muda ali, década de 80, que fica aquele farol grande, eu acho muito feio. Mas essa frente me lembra aqueles carros japoneses, né, da década de 70, que a gente vê no Jaspion, né? Então eu acho um carro muito legal. O design dele é um carro feio, mas ele tem um design diferenciado, né? Olha esse interior, que bacana, né? Esses bancão tudo originais aqui, ó, tipo tudo em tons de bege, marrom, enfim, né? Eu acho muito legal, né? Olha essa frente que da hora, né? Eu acho demais esse carro. É muito feio. Assim, dá uma pinta aqui a lanterna, né? Com tinta própria para isso, obviamente, né? É fácil de recuperar, restaurar essa lanterna. Até deve achar no mercado, enfim, não sei se paralela ou original, né? Mas é um carro muito legal. Eu nem baixaria ele, para falar a real, assim, ele já até fica com a roda meio para dentro aqui no paralama. Daria talvez uma baixadinha de 4 centímetros ali, né, um pouquinho só. Coloca umas rodas maiores, umas rodas legais. E olha que da hora esse carro. A mecânica dele é conhecida por ser ruim, né, por ser uma mecânica problemática. Então, assim, já arranca a mecânica, enfia o motor de Opala 4 cilindros aqui dentro, que cabe, né? Não sei se daria para turbinar, mas enfim, se der para turbinar, melhor ainda. E é um carrinho, por ser um carro de 970 quilos, com motor de Opala forte, isso aqui ia ficar maravilhoso. Fala a verdade. E você, fala para mim, que carro você faria um projeto com motor de Opala, né? Recapitulando aqui, ó, os carros que eu trouxe. Uma Chevy 500, poderia ser um Chevette também, né? Uma Chevy 500, uma BMW 318 e Compact manual, uma Mercedes C180 1.8 original, né? Também manual, um Lada Laika ou um Dodge Polara. Eu certamente faria um projeto ou no Laika ou no Polara. Para mim, seriam as melhores opções para colocar o motor de Opala. Mas fala para mim aqui nos comentários, qual carro você colocaria o motor de Opala? E não esquece de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com os amigos. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.